Muito boa tarde, Danilo, Zaidan, e para o nosso Oi, ouvinte. Ana. É isso, Danilo. Nas últimas semanas a gente falou bastante sobre o legado, né, que a Rainha Elizabeth II deixou, e no mundo da moda a história não foi diferente. Com chapéus floridos, peças coloridas e joias deslumbrantes, a rainha também marcou o século com seu estilo, sofisticação e personalidade. A monarca construiu imagens marcantes que foram alvo de análises, muitas vezes vistas ali como uma mensagem subliminar da soberana. Um dos objetivos do estilo peculiar é que ela seja vista de longe e chame a atenção, tanto pelos seguranças como pelo grande público e fotógrafos. As roupas têm um modo não verbal de comunicação e a monarca sabia bem disso. É pela sutileza e não obviedade que a rainha expressou algumas mensagens que cabem interpretações. Como em 2017, houve ali a discussão que cerca o Brexit, por exemplo, e a monarca causou polêmica ao discursar no parlamento com a roupa e o chapéu nas cores da União Europeia. E apesar da rainha não ter sido uma pessoa de moda, influenciou este mundo de muitas formas. É o que avalia o professor de História da Moda pela FAAP, João Braga. Uma influenciadora, não no sentido de transgressão, porque a rainha foi uma pessoa tremendamente clássica, né? Transgrediu nas cores como uma determinada estratégia. Mas se você prestar atenção, o corte, o talho das roupas são muito clássicos. Sem dúvida influenciou, repito, por ser a rainha da Inglaterra, a corte mais visada que nós conhecemos, pelo menos aqui no mundo ocidental. O uso dos ornamentos, das joias, passava mensagens muito clássicas. O broche, que era a sua joia preferida, um colar, sempre numa discrição considerável, apesar de ter as joias mais monumentais, pelo menos da atualidade. Então a rainha influenciou, sim, comportamento, atitude, elegância, postura e, por extensão, a própria moda, porque moda é isso tudo. Moda é comportamento, moda é modo, antes de ser moda propriamente dita. João Braga completa que, pelo fato de ser uma monarca, acaba influenciando o comportamento da moda. A própria bolsa que a rainha Elizabeth II usava é a bolsa que é mais vendida em Londres. Outro exemplo, né, que a gente pode citar é o vestido de noiva da princesa Diana, que foi um dos vestidos mais copiados quando ela se casou em 1980, Danilo. Tá aí um pouco, né, do estilo único, peculiar aí da Rainha Elizabeth II, que, como a Ana disse, né, inspirou o mundo inteiro, né, no seu estilo, nas roupas, nos acessórios, nos broches, nos colares, nos anéis, né, Zaidan? E sempre aquelas roupas chamativas que era também uma característica da Rainha Elizabeth. Ótimo o trabalho da Ana, né? Porque esse detalhe, por exemplo, de 2017, ela silenciosamente acabou fazendo uma manifestação política, né? Com as cores da União Europeia. E a gente sempre diz aqui que ela foi a rainha com menos poder político, porque embora há 800 anos esteja estabelecida a limitação da ação do rei, do monarca, o fato é que todos os outros reis tiveram algum papel político relevante, inclusive, obviamente, em tempos de guerra. E o último foi o pai dela, Jorge VI, que teve uma participação importante nas discussões a respeito do cenário da guerra. Nós já lembramos aqui que todas as terças-feiras ele e Churchill almoçavam juntos para discutir os assuntos da guerra. E Elizabeth não. Ela em nenhum momento fez qualquer movimento para... E é bom lembrar que, do ponto de vista legal, porque é um país muito peculiar, né? A Constituição britânica, ela não está no papel. Ela não está no papel. Ela vigora há 8 séculos sem estar no papel. É um grande acordo que é respeitado. E do ponto de vista legal, ela até pode propor medidas, inclusive na área tributária, em relação ao parlamento, mas nunca o fez. E até porque se fizesse haveria um barulho tremendo. As pessoas não aceitariam, o parlamento não aceitaria, isso seria até perigoso para a monarquia. Mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu se manifestar politicamente, como a Ana Luísa Bessa acabou de demonstrar, quando ela simplesmente, com uma roupa, consegue
mostrar ali o que ela pensava a respeito do embate sobre o Brexit, né? E só um último detalhe da minha parte, Danilo. Fica agora uma questão, porque você falou em 4 bilhões. Sim. Metade da população da Terra, um pouco mais, né, que acompanhou em algum momento esses dias todos de homenagem e de despedida. É interessante notar que aí estão republicanos, monarquistas, gente que ama a monarquia, gente que detesta a monarquia, que é contra, em princípio, a monarquia, ou que defende, em princípio, a monarquia. Mas ela transcendeu esse simples embate entre monarquistas e republicanos. Foi uma figura emblemática, principalmente no século XX, mas também nesse século XXI, menos no século XXI, até pela idade, etc. Mas foi uma figura emblemática. E ela, de certa maneira, pela sua presença e o que ela representava, a estabilidade que ela personificava, ela, de certa maneira, era uma contenção a movimentos de secessão, por exemplo, na Escócia, na Irlanda do Norte, embora na Irlanda do Norte haja um aspecto único, peculiar, que é a questão religiosa e os movimentos unionistas, mas também o fato de que outros países, que hoje é uma coisa simbólica, eles têm o monarca britânico como chefe de Estado, mas isso não tem qualquer interferência na vida local. Ali tem um governo local e ele que toca o barco. Só que, de maneira protocolar, oficial, o monarca britânico é o chefe de Estado. Resta saber se sem a rainha, se não haverá um movimento com efeito dominó para que esses países se tornem republicanos, né? Então, é algo que vamos assistir nos próximos meses, principalmente nos próximos 2, 3 anos, se a presença do Charles, se o que ele conseguir personificar, vai também representar um muro de contenção aos movimentos de secessão e também aos movimentos republicanos.